Ô, meu irmãozão, tudo Tudo bom aí? bom? Tua câmera agora tá perfeita. Te incluiu Ótimo. por inteiro. Saudade. Tudo Saudade bem? também. Tudo. Isso. Aí hoje, nesse Dia dos Namorados, a gente coincide de conversar. Verdade. Você, você cheio de espírito suave e romântico, com esse violão encantado, podendo cantar coisas extraordinárias. Eu falei, meu Deus, que Dia dos Namorados esse, vai ser maravilhoso. E eu não tinha nem me tocado, não tinha mesmo. Como é que você tá, meu mano? Tô bem, graças a Deus, tô bem. Muito contente pela oportunidade de estarmos juntos. Tenho acompanhado Amém. suas outras lives, enfim, agora eu estava te ouvindo com Aham, atenção, aham. mas estou aqui na paz, em paz e, particularmente nesse momento, muito alegre por Que estarmos juntos. bom, que bom. A gente se conheceu aí no início dos anos 80, não foi isso? Exatamente, cara. Eu estava no grupo Semente, eu tinha eu era, o quê, 18, 19 anos. Eu me lembro que você foi no lançamento do disco, lá na Liberdade, e você Isso. falou sobre. Eu nunca mais esqueci. Você falou sobre o Salmo 126. É? Você falou sobre três tempos, né? Um Isso. passado glorioso, um presente, não É, saberia dizer qual é a palavra, e um futuro esperançoso. é, é. Foi Era um maravilhoso. presente de muito trabalho, né? Você estava vindo da libertação, saindo lá do cativeiro. Então, ele descreve aquela emoção e quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí Esse você era o faz o ponto passado. presente. É o Isso, passado. Aí esse o é o presente é passado. restaura. E agora o presente. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. E agora o futuro. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. É uma coisa maravilhosamente linda, não é? Uma poesia maravilhosa, né? E riquíssima. Totalmente. É inebriante. Esse salmo me, me possui desde o início da minha conversão. Ele ficou dono de mim. Uhum. E eu tive a ocasião de vivê-lo muitas vezes na vida, e especialmente uma vez de uma maneira aterradora, aterradora mesmo. Vivendo o cativeiro do qual eu queria sair, depois a destruição de tudo na minha cabeça, com a cabeça para fora, dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, e depois andando e chorando enquanto semeia, para poder hoje te dizer que, pela misericórdia de Deus, você e eu voltei com júbilo trazendo os feixes desses anos e anos de sair andando e chorando enquanto semeia. Uhum. E aí chega a hora em que a semeadura começa a voltar sobre você, a te cobrir e a te visitar com abundância, com graça, com todas as manifestações do impensável e do impossível. É maravilhoso. Então a gente se conheceu lá na Igreja Batista da Liberdade, do lançamento do CD, do disco. Do Aquele tempo era disco, disco.
Isso, é. Aquilo era o quê? 84? 82. 2. Isso. 82. Beleza, meu irmão. Depois, Aí em era um 85, teve a conferência lá do Morumbi, a conferência de missões, Isso. e aí a gente tinha feito aquele repertório, eu e o Guilherme tínhamos feito um repertório de canções com esse tema, e eu me lembro também que a sua presença foi marcante ali. A gente, assim, se encontrava esporadicamente mas nos tinha, eventos assim, eventos e vindes, encontros da CEPAL, né, esse tipo de evento também musical, vencedores, outros grupos. Eu ia pregar em muitos deles, né, naqueles retiros. Eu não sei se você veio a retiros aqui no Boa Esperança, aqui em Goiânia, ou em outros lugares. Aí não. De vez em quando a gente estava se encontrando em algum lugar. Na realidade, eu acho que nós viemos a conversar bem mais, ao invés apenas de nos encontrarmos com carinho, abraço, beijo, pequenas conversas, encantos rápidos, no meio daqueles eventos cheios de gente, de demanda. A gente veio a conversar mais do ano 2000 para cá. Foi. Quando a gente começou a se encontrar só para isso. Exatamente. Não é? Isso. Antes disso, era uma quantidade enorme de encontros. Mas não só para isso. Não. E me lembro, assim, vividamente do nosso último encontro, que eu estive aí na sua casa, cedo de manhã, fomos para um café e saímos da mesa depois da 1h da tarde. Mas você já veio aqui outras vezes, né, na minha casa. E a última vez é que foi assim, você chegou aqui para um café da manhã e a gente foi embora, né? Foi embora. Na verdade, só acabou, eu só voltei para casa porque a minha mulher estava me esperando aqui. Senão a gente ia embora mesmo, estava tão gostoso. É mesmo. Tão gostoso. E o que você está aí? Tua alma está dedilhando alguma coisa? O que é? Eu fiquei pensando um monte de coisa para tocar aqui, para você, inclusive. Então, tu pode tocar para mim e para todos os namorados e namoradas do dia de hoje. Então vou tocar uma canção que eu sei que você gosta muito e que tem a ver com a sua trajetória, né? Mas também é uma canção de um grupo, obviamente, o mais icônico, né, da história da música pop. Vou fazer para você aqui uma canção, tá bom? Mas que maravilha. Day after day, alone on the hill, the man with the foolish green is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round. Well on the way, head in the cloud, the man of 1,000 voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him, or the sound he appears to make. He never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. And nobody seems to like him,
They can tell what he wants to do, and he never shows his feelings. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round, round and round, round and round. And he never listens to them. He knows that they're the fools. They don't like him, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Essa música é extraordinária. Minha identificação com ela vem da vida toda. Imagino. Vem de antes de eu me converter. Eu me identifiquei completamente com ela por outras razões. Mas eu tinha convicção de que o maluco da montanha estava vendo coisas que os outros não viam. E depois eu me converti. E depois que eu me converti, ficou pior ainda. Porque aí, meu Deus, você começa a ver coisas que estão para além do que a religião jamais vai enxergar. E você é considerado o louco da montanha. Não é? Mas o homem das muitas e das mil vozes está falando com clareza. Fala todos os temas, mas fala com clareza. Está vendo o sol se pôr e sabe que a Terra está girando, está enxergando os movimentos da existência. E aqueles que não gostam dele, ele não ouve. Porque esses são os tolos. Esses são os tolos. Agora, o que eu acho fascinante são esses meninos, né? Porque eram os meninos. Pois é, essa época. E fizeram essa música. Exato. Maravilhosa, eterna, perpétua. Vai ficar aí. Os meus netos vão cantá-la em ambiente. Há exemplo das grandes obras da música erudita, que estão aí 200, 300 anos, deles também. A gente viu. Eu fui contemporâneo da explosão daquilo. E já estava no inconsciente coletivo. Isso é uma coisa extraordinária. Quando eles tocaram lá na Inglaterra, ecoou no mundo inteiro. Porque as almas já estavam preparadas para aquele dia, hora e momento. O que estava acumulado na camada de sonhos, desejos, impressões, frustrações, gritos generacionais, o que estava acumulado de vez em quando se canaliza, e naquele caso se canalizou bastante através deles, e não somente deles, mas de um monte de outras expressões idênticas na mesma época. E fantástico, quando a coisa chegava, ela já encontrava um povo preparado para aquilo, uma moçada toda, parece que já treinada para receber o que estava chegando. Em outras culturas e outras terras do mundo, foi um fenômeno maravilhoso. E já com bastante comunicação, mas nem de longe, com o que a gente chama de tecnologia hoje em dia, que é covardia praticamente. Exatamente. Mas eu quero fazer uma outra canção, também não quero que a gente termine sem que eu faça, que é uma canção cuja letra você escreveu e foi feita em parceria com o Pimenta e que eu tive a alegria de gravar lá atrás. Né? Eu acho que é uma canção que marcou uma geração, né? A partir da sua própria vivência e do que você está dizendo ali. Né? Mas quantas pessoas naquele momento e até hoje ainda ouvem aquilo e se identificam, né? E se conectam. Né?
A minha surpresa é ver que ela está se tornando, ela está se rejuvenescendo. Sim. Agora, de novo. Tem uma outra geração que está começando a cantar aquela canção. É o pessoal que está querendo vida em sinceridade. Exatamente. Está começando a redescobri-la e a cantá-la. Uma geração bem mais jovem agora. Isso é que é lindo. Ah, eu preciso rever minha vida, medir os meus passos, estender os meus braços às pessoas sofridas. Ah, eu preciso olhar para dentro, ouvir bem atento a voz doce e forte, parceira e consorte, na vida e na morte, que fala em mim. Ah, eu preciso ser manso e amigo, ser rocha e abrigo para quem quer comigo na vida viver. Ah, eu preciso ter olhos abertos, motivos bem certos para nunca enganar essa gente esgotada de tanto chorar. Ah, eu preciso ter coragem de ser, ter vida e poder, ter amor para atender essa gente perdida por quem Deus quis morrer. Ah, eu preciso viver minha vida, morrer. Ah, eu preciso viver minha vida. Amém. Você lembra quando você gravou? Sim, foi 85. Aliás, 85. foi 87. Foi no último trabalho que nós fizemos. O álbum Criação. Porque o Sérgio já tinha morrido, não é? Não, ele foi justamente meses antes. Meses Porque antes ele dele deu em partir. agosto de 87, o disco foi gravado no primeiro semestre. Aham. Porque eu creio que que ele me pediu essa letra, para eu fazer uma letra. Nós tínhamos uma reunião toda quarta-feira no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em Botafogo. E muita gente ia. A Adriana ia, eu não a conheci, embora ela estivesse lá sempre. E muita gente lá. E o Sérgio fazia o louvor. E eu pregava. Então, toda quarta-feira ele estava lá com o violão dele e cantava, e eu vinha e pregava em cima. Era uma reunião gostosa, muito gostosa. E aí, uma vez ele me pediu uma letra e falou: o que você prega eu fico ouvindo e dá uma vontade de musicar, porque tem coisas que já estão prontas. Quando você termina de falar certas frases ou sequências, dá vontade de musicar aquilo ali, mas eu queria que você fizesse uma letra. Aí eu fiz uma letra, a primeira que eu fiz para ele foi a de um pescador, como metáfora de alguém que está, do pescador de almas e homens e seres humanos. E aí ele fez uma música, nunca foi gravada, e de vez em quando ele tocava lá na nossa reunião, a do pescador, mas nunca foi gravado. Aí um outro dia, eu acho que já em 85, ele falou: me faz outra letra e tal. E eu fiz essa, do Eu Preciso, e dei para ele na quarta-feira seguinte. E aí ele musicou e mais tarde você veio a gravar, né? Isso, E tem a marca do Sérgio
na Sim. melodia. O Sérgio é alguém que eu conheci quando eu tinha 4 anos de idade. Poxa E vida. ele também era um garoto de 4 anos, lá na igreja de Manaus, na escola dominical. Ele ia lá para casa, eu ia para casa dele. Essa troca de domingo, que às vezes Sei, os crentes faziam antigamente. sei. Então, acabava a escola dominical, para mamãe, mamãe, eu quero ir para a casa do Sérgio. O Sérgio já vinha, eu convencia ele, lá vinha ele, pedindo a mãe dele, lá ia ele lá para casa. Então, tinha muito essa alternância. Nós brincamos muito como crianças, juntos. E depois eles saíram de Manaus, eu também vinha sair. Minha mãe e a mãe dele sempre mantiveram o contato e eu me encontrava com ele esporadicamente. Ele mudou para São Paulo, encontrava-se em eventos também, até que ele voltou e foi morar no Rio. E no início dos anos 80, por aí. E aí sim, nesse período, nós tivemos um intenso convívio, eu e ele. Depois eu, ele e o Guilherme Kerr, passamos algumas coisas em família juntos e fomos para... O Guilherme passou várias férias comigo em lugares diferentes, na praia, e o Sérgio ou já estava lá ou chegava sempre, ficava 2, 3 dias, ou enfim, estávamos sempre juntos e nos eventos, e a minha casa era um lugar onde a gente se encontrava muito. Até aquela notícia súbita. Ele forte, Sim. sarado, atlético, descobriu correndo. Se eu não estou enganado, foi depois de uma corrida que ele dava todo dia que ele sentiu uma dor especial numa região óssea. Aí foi pesquisar no próprio exército e descobriu que estava com um câncer daquele tipo mais devastador. Foi chocante. E aí foi consumido rápido. E nosso amigo partiu. E graças a Deus está em glória, não é? Graças a Deus. Mas aquele foi um período muito bonito que nós vivemos na passagem dos anos 70 para os anos 80, e os anos 80 foi uma década, aquela foi uma década extraordinariamente rica. Foi. E de muita coisa bonita, de muito compromisso. Eu cheguei a pensar na década de 80 que a igreja evangélica como um todo iria se converter. Eu cheguei a ter essa esperança. Porque eu comecei a ver os líderes pentecostais de todas as grandes denominações pentecostais me chamando para tudo, querendo publicar meus livros com o selo da denominação deles. Eles passaram a ir aos eventos que foram crescendo, os eventos de pastores. Depois cresceram tanto que eu passei a fazer em regiões. E tive mesmo a impressão, pelo que a quantidade de pastores pentecostais me diziam, e eles eram a esmagadora maioria, que a igreja iria dar uma virada e uma conversão e deixar o peso da religião e se voltar para o evangelho. Mas aí, a prova disso, de que havia ainda essa esperança no ano 90, foi que nós criamos a EVB. E, por exemplo, 65% de todos os evangélicos do Brasil se filiaram a ela. O que aparentemente dava uma demonstração de que a igreja podia se converter, porque todo mundo sabia quem eu era, como eu era, o que eu pregava, o que eu cria, o que eu desafiava. E aí a gente propõe uma associação com um monte de amigos que criam as mesmas coisas, que tinham feito a mesma viagem, a mesma caminhada de compreensão. Aquela foi a semente da EVB, aqueles amigos, aqueles irmãos. Juntamente comigo, eu estava numa
situação de poder provocar muito mais o acontecimento. Mas eles estavam juntos, sempre estivemos juntos, desde os anos 70. E aí começa a vir gente de todos os lados. E aquilo vira uma arca de Noé, né? Mas como a orientação, a mensagem, a explicitude e a franqueza da mensagem que eu pregava sobre o Evangelho não mudava, não se adaptava a ninguém, eu criei que aquele era um sinal de que eles estavam no coração fazendo adesão e que devagar iriam mudar e parar com as coisas loucas que já existiam e que alguns deles praticavam. Por exemplo, a Igreja Quadrangular, como denominação nacional, era membro da EVB. Todas as Assembleias de Deus, menos a de Madureira. A de Madureira não entrou porque eu não quis. Porque achei que a perversão já tinha ido longe demais. Naquele tempo, em 1990. E eu falei, não, desculpa, não dá. Aqui não dá. O Macedo quis entrar, para você ter uma ideia, me chamou e falou, quero entrar nessa tua associação. No dia da criação, lá naquele professorado paulista, sim, ao centro de professorado paulista, onde foi, do teatro, onde foi a reunião de fundação, aí em São Paulo, ele mandou os principais homens dele, da época, o Didini, o Laprovita, Vieira, se não me engano, o Gonçalves, mandou vários, o Cabral, vários, tinha uns 7, 8 deles lá, para se filiarem à EVB em nome do Macedo, com a Universal inteira. Aí eu falei, olha, a gente está criando isso aqui por causa da Universal, que criou essa confusão toda que ninguém no mundo mais sabe o que é evangelho, por causa da loucura criada, e vocês são os principais protagonistas. Tem outros muitos, mas vocês são o carro-chefe dessa loucura. Aí lá fui conversar com o Macedo, e o Macedo, mas eu quero entrar nessa associação. Eu expliquei para ele com todas as letras, numa conversa que durou umas 6 horas, porque não dava. E não foi a única conversa, houve várias outras conversas longas. Então, tomando como base o Macedo, esses grupos todos, eu cheguei a pensar, eu tive a ilusão de achar que o Edir Macedo estava querendo adaptar devagar a Universal ao que fosse a expressão de uma genuína igreja evangélica, de uma denominação razoável e palatável. Cheguei até essa ilusão por causa das nossas conversas. Até que depois eu vi que eu estava totalmente enganado acerca de tudo, praticamente. O Full on the Hill. The Full on the Hill. Exatamente, da Full on the Hill. Só não estava enganado acerca do Evangelho. Porque eles começaram a chegar para mim e dizerem, Caio, você está certo, mas isso que você ensina não dá certo, porque não junta dinheiro. Comecei a ouvir de vários, até que chegou a hora, 8 anos depois, chegou a hora da decisão final. E aí a deserção começou a acontecer, porque a espada foi posta na raiz da árvore, ou você assume que o Evangelho é assim, ou então, meu irmão, vai na paz. Mas eu também não aguentava mais, eu estava orando intensamente desde 94, pedindo ao Senhor que me salvasse do mundo evangélico. Eu era o presidente da Associação Evangélica Brasileira, fazendo oração todo dia, pedindo ao Senhor que me salvasse da Igreja Evangélica Brasileira, porque eu estava com certeza absoluta de que aquilo ali estava destruindo a minha alma.
corrompendo a minha alma, comendo a minha alma, drenando a minha alma, sugando o meu ser como um vampiro. E que se eu continuasse no meio daquilo tudo, por mais que o meu coração e a minha mente rejeitassem, é aquela história do Nietzsche. Se você fica olhando profundamente para dentro do abismo, o abismo olha de volta para você, meu irmão. Aí é problema. E eu não estava só olhando para o abismo, eu estava vivendo no abismo. E olhava em volta, só via loucura. Um mandando, dizendo, não, mas a gente manda quebrar as pernas dele. O que, cara? Ele mandou os capangas, me prendeu, me levou para o subterrâneo, me deu uma surra, o cara todo machucado. Para quê? Para eu assinar um documento transferindo a minha igreja para possessão, para o domínio dele. Aí você vai ouvindo de coisas de todos os tipos, de todas as espécies, de todos os lados. E especialmente dos que eram considerados os mais elevados em poder e em notoriedade, você olhando e só vendo gangsters. Tomando café com gangsters, almoçando e jantando, porque o teu papel era o papel de atender os gangsters. Especialmente da liderança. Rapaz, o coração foi entrando numa angústia, numa vontade de... literalmente, gritei para mim mesmo, para o mundo, porque eu vou descer. O Fool on the Hill, de novo. Seeing the world spinning round. Então, mas eu quero pular daqui, esse negócio, está todo mundo doido. Podem me odiar para sempre, mas eu não vou dar ouvidos, não, e vou procurar um lugar onde o meu olhar continue preservado. Enquanto dá, mas me fez muito mal, me provocou corrupções de naturezas diversas do ser, que só eu sentia, que só eu sabia, que só eu notava. E a música... eu preciso, voltava o tempo todo no meu coração, dizendo, não, eu não vou enganar ninguém, eu fui chamado para sinceridade e para transparência. Foi assim que eu vivi os últimos 20 anos da minha vida, e vou viver até a morte. Mas eu sentia que, para você conseguir conciliar 65% dessa pluralidade enlouquecida chamada Igreja Evangélica Brasileira, para você fazer a média ponderada de chama para cá, de chama para lá, de acalma aqui, acalma ali, diminui a guerra, não deixa acontecer, impede todo tipo de maluquice que chega a você, e você vai olhando tanto para dentro do abismo que depois você já está fazendo conciliações de natureza relativa em todos os níveis. Você vai se relativizando sem perceber. Você vai entrando na negociação de acalma um, acalma outro. Não tem nada a ver com você, com Deus, mas essa relação com os irmãos assim chamados, tomados pelo espírito da corrupção, do engano e da mentira, se você fica como juiz e partidor entre eles, que foi o que Jesus disse, eu não, mas eu idiotamente entrei como um fool, entrei crendo que era possível fazer a gestão disso e diminuir a loucura e, quem sabe, ver a conversão desse pessoal ao evangelho. Muitas vezes eu dizia, porque eles não foram suficientemente confrontados com a palavra? Não é possível, eles têm que mudar. Quando eu vi, eu estava sendo alterado por aquilo. Nem de longe chegando perto do que eles fazem, mas em relação a quem eu sou, eu reconheci um estado de alteração, de início, era um Covid chegando já em mim,
Eu já tinha perdido o paladar. Aí chegou a febre, né? Veio a febre. Estava com febre, sem paladar, tossindo. Mas ainda respirava. Aí eu falei, bom, é melhor eu sair daqui quanto dá antes que eu morra. Porque o próximo passo vai ser me entubar. Aí ninguém me tira mais disso aqui se eu for entubado. Aí pulei fora, meu irmão. Um monte de gente ficou com raiva, não é? O do Fool on the Hill. They don't like him. No entanto, tanto faz. O cara continua a ver o sol se pôr, a terra está girando, tem visão do mundo, continua vivo. Graças a Deus. Ah, meu amigo, que coisa boa. Minha mulher disse, olha, hoje é dia dos namorados. Vocês, por favor, façam uma live levando em consideração as esposas. Isso. Não fique para sempre lá. Eu digo, não, mas eu quero pelo menos ouvir umas músicas maravilhosas. Você tem mais alguma dos Beatles que você pudesse cantar para mim, assim? Tenho. Eu gosto de todos. Mas tem uns que eu gosto mais, né? Posso fazer? Vamos lá. Pode. Look at all the lonely people. Look at all the lonely people. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a bar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? I look at all the lonely people. I look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved. All the lonely people. No one Where was do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Eu acho extraordinário, meu querido. Levando em consideração tudo, a garotada, lá em Liverpool, cantando o que eles viam na existência humana e na existência do crente na igreja, da dessignificação da mensagem, e ninguém ouvindo o que se está fazendo como sermão, porque está totalmente desconectado da realidade. Isso. É maravilhoso. Muito, muito lindo. É incrível. Jorge, tem alguma coisa que você gostaria de dizer em especial? Olha, eu acho que eu já disse através das canções e reitero a minha alegria por estar com você sempre.
E é isso. Que bom. Então vamos encerrar, enquanto você canta uma canção gostosa para a gente encerrar esse tempo maravilhoso que nós tivemos juntos, por incrível que pareça, já são 10h20. Pois é. Você começou falando de um texto cujo ambiente e o estilo é um estilo oriental, né? Não tem nada a ver com o nosso mundo ocidental. Eu fiz recentemente uma canção inspirada num poema persa do século XII, né, daquele poeta Rumi, que é um grande poeta, e ele fala sobre o jardineiro. E então queria amarrar, né, com o que você disse no início, tá bom? Isso. Por onde quer que vás, por mais distante sempre estás presente em mim. És luz do meu olhar, a força de brilhar e sem jamais ter fim. Areias de cristal jamais encobrirão o teu mais puro amor, a flor da afeição, a fonte há de brotar em plena sequidão. E todo escurecer é noite de luar, se tenho tua mão por perto a me guiar, das dunas do Saara ao céu de Zanzibar. O jardineiro vem fazer de novo teu deserto florescer. Semeia a vida e bem, e manda o teu orvalho em cada amanhecer. Areias de cristal jamais encobrirão o teu mais puro amor, a flor da afeição, a fonte há de brotar em plena sequidão. E todo escurecer é noite de luar, se tenho tua mão por perto a me guiar, das dunas do Saara ao céu de Zanzibar. Por onde quer que vás, por mais distante sempre estás presente em mim. Meu olhar, a força de brilhar e sem jamais ter fim. Maravilha, Jorjão. Meu queridão, que coisa boa. E muito obrigado de coração. Sem palavras para te agradecer. Grande amigo. Beijo. Amém. É tão bom a gente ir ficando velho juntos, não é? Eu estou achando maravilhoso. Daqui a poucos dias, cara, eu vou estar com 70 anos, daqui a poucos anos, desculpa. Não vai demorar. Não vai demorar. Eu vou estar com 70. Alguém aqui falou, Caio, entrevista o Guilherme Kerr. Daqui a pouco tempo, o Gui vai estar com 70 anos também. A gente vai ficando velho e eu estou achando extraordinário ver a idade e o modo da vida e como cada amigo está respondendo ao tempo. E é uma coisa para mim encantadora. Ver como cada um dos meus amigos vai respondendo ao tempo. É interessante que eu encontro gente, amigos da vida inteira com a mesma idade.
e alguns estão profundamente joviais, e outros profundamente idosos. E nós brincamos juntos, com a mesma idade. E é para mim um privilégio acompanhar o processo do Evangelho na vida de amigos queridos e comuns por tantos anos, vendo o desenho, o que foi acontecendo na escultura, no esculpir do cisel, do tempo e do espírito na vida de cada um. E você só foi melhorando e ficando mais bonito, mais você sempre foi uma pessoa serena. Mas eu tenho a impressão de que você não se trocaria hoje por nem um outro você em qualquer outro tempo da sua vida. Não, eu tenho essa percepção e tenho esse sentimento. Muito claro, sim. Sabe, eu sinto que eu vivo sob o signo da gratidão. Amém. Isso é felicidade. Quando a gente não tem voltas a fazer. Isso. E a gente tem caminhos a continuar e percepções a aprofundar, frutos novos a manifestar e muita graça ainda para aparecer, para resplandecer e para pacificar a gente. Meu querido, um grande beijo. Muito obrigado, Jorge. Deus te abençoe, meu irmão amado. A gente se vê logo, com a graça de Deus. Se não for aí em São Paulo, a gente se vê aqui. Faz uma chamada de vídeo, tá bom? Tá ótimo. Faz um sarau particular. Isso. Um beijo, meu querido. Tchau. Deus te abençoe. Tchau. Obrigado, querido.